bem interessante, porque vai ser já uma conexão com o trabalho. Isso é um trabalho bem interessante. Quem quiser fazer um essay sobre isso aí, tem uns trabalhos interessantes saindo. Na Science, agora do dia 18 de abril, já saiu um trabalho interessante também nessa direção, envolvendo inclusive supersimetria. Vou até mandar para vocês no e-mail de domingo, eu vou mastigar um pouquinho disso, para mandar para vocês. Eu vi o artigo ontem, muito interessante. Eles mostram como num supercondutor topológico aparece uma supersimetria emergente. A supersimetria, ela naturalmente aparece nessa transição de fase, é uma transição de fase quântica. O supercondutor não é uma transição de fase por temperatura, não, mas por efeito quântico. Interessante mesmo esse artigo, saiu agora dia 18. E aí passa por essas coisas aqui também. Então, vamos discutir esse termo aqui. Então, esse termo aqui é o chamado termo de eletrodinâmica axiônica. Então, o que seria eletrodinâmica axiônica para a gente? Nós vamos ter, então, seria o lagrangiano de Maxwell, que nós já vimos qual era, né? Ele vai aparecer dessa forma. Vamos colocar aqui. Nós derivamos ele como sendo assim: é 2 sobre C2 menos B2 nós temos derivado com um fator global, mas a gente tem o direito de botar na frente desse lagrangiano, vamos botar aqui um fator de normalização. Então acho que aqui aparece o fator. Depois eu vou até acertar. Vamos chamar esse fator aqui. Vamos botar como isso aqui é uma densidade de energia, eu posso depois acertar as equações para dar as equações de massa. Vamos botar aqui um parâmetro, depois nós vamos acertar. Vamos chamar esse parâmetro aqui de alfa. Parâmetro a ser fixado quando estudarmos as equações de alfa. E aí vamos colocar esse termo aí, que é o termo, vamos colocar também um parâmetro beta, que depois nós vamos acertar, que é então esse campo aí, tá aqui, o campo escalar θ de 3x é escalar. E aí esse termo aqui, é como vocês viram, né? Quando nós fizemos aquelas integrações por parte, a gente pegou, por exemplo, esse termo aqui, que era o gradiente de φ, que vinha daqui, escalar, o rotacional de A aqui. O nosso argumento foi esse aqui. A gente fez isso aqui, ó, di φ, epsilon i j dj ak. Aí o que a gente fez? Pegou esse di, colocou aqui fora e falou: isso aqui é epsilon i j φ dj ak menos epsilon i j φ di dj ak. E aí a gente falou: esse termo aqui eu jogo fora, isso aqui é antissimétrico, isso aqui no fundo é o quê? É o rotacional de um gradiente, né? Dj, então isso aqui é zero, isso aqui é identicamente zero, sobrava esse termo aqui. Então isso aqui é uma divergência. Então a gente mostrou que isso aqui é a divergência de φ rotacional de A. A gente mostrou isso aqui, rotacional de A, eu não tinha mostrado esse termo. Porém, isso tudo, esse termo estava vazio. A gente já fez isso ainda agora. Se nós tivermos esse θ aqui na frente, vai atrapalhar a história toda. Esse θ é um campo, depende de θ e de x. Né? Se nós agora fizermos o mesmo exercício, isso aqui é θ, di φ, epsilon i j k, dj ak. Então vamos fazer o mesmo exercício. Isso vai me dar di, só que agora tem que ser de tudo. Vai botar o θ, o φ, e o epsilon, botar aqui, epsilon j k, dj k é o rotacional de A. Então isso aqui, ó, é isso tudo aqui agora, menos di θ, φ, rotacional de A,
rotacional. Vai dar zero, beleza. Então a gente mostrou que esse termo aqui, com esse termo agora, ele é esse termo aqui que é derivada total. Então esse termo aqui ele vai ser divergência de θ e rotacional de A. Ah, não é só isso mais. Agora, devido a esse termo aqui, vai aparecer menos o gradiente de θ, menos o φ, gradiente de θ, escalar, rotacional de A. Então, devido à presença desse θ, esse termo agora não é mais uma divergência. Ele é um termo, ele é isso aqui. Vai ser certo. Para efeito de equação de campo, ele contribui. Então, a presença desse termo, desse campo, se isso aqui fosse um parâmetro constante, tudo bem. Mas isso aqui não é constante, isso aqui é um campo. Então, por esse caso aqui, ser um campo, esse termo agora deixou de ser derivada total. É a mesma coisa que aplica quando eu fizer o termo que é dAdt vezes rotacional de A. Então, é refazer o que a gente fez agora aqui no quadro, mas na presença desse campo θ. Então, vão aparecer agora as derivadas do θ que vão me impedir de dizer que esse termo é um puro termo de superfície. Então, devido à presença desse campo, né, o termo perde o caráter de ser termo de superfície. Perdeu esse caráter e aí então ele passa a contribuir. Então, quem quiser aprofundar nesse termo aí, vamos trabalhar um pouquinho mais, essa dinâmica axiônica, o trabalho chave para isso aí foi o trabalho de origem, um efeito interessante na matéria condensada. Se estudou um efeito interessante que depois acabou em conexão com o monopolo magnético. Na matéria condensada já apareceram os geos de aquelas configurações de monopolo magnético. O trabalho, deixa eu lembrar bem, está nos arquivos. Eu sei que ele acabou sendo publicado no Physical Review dele, mas ele está no archive, na parte de quantimate. É um archive que eu me lembro bem, 2010. Está no quantimate. Primeiro autor é Rosenberg, depois tem o segundo autor. Com um cara menos conhecido, Rosenberg, um cara menos conhecido. Então, esse artigo aqui é muito interessante porque ele usa esse efeito aqui, ele é intrínseco a essa eletrodinâmica axiônica. E esse efeito aqui é um efeito que mostra a fracionalização da carga em matéria condensada. Você tem situações em matéria condensada em que você não tem mais a carga exata, né, múltipla da carga do elétron, mas cargas fracionárias, o que é um elemento interessante para um possível encaminhamento para a compreensão do efeito Hall quântico fracionário. Então, esse efeito ítem, ele mostra que em presença de monopolo magnético, se houver algum tipo de configuração de monopolo magnético, e a gente sabe que isso agora é possível em matéria condensada, né, configurações tipo monopolo magnético, então, a configuração de monopolo magnético dentro desse cenário de eletrodinâmica, o monopolo magnético em conexão com a eletrodinâmica axiônica, ele
conduz como efeito final é carga fracionária. Isso é interessante, tá? Esse termo se chama, essa eletrodinâmica se chama axiônica por causa da QCD. Na QCD, um problema importante no QCD, que é o problema da violação de CT, da simetria de CT forte. Então, a violação de CT nas interações fortes, ela é compreendida se no lagrangiano da QCD, que é o lagrangiano dos quarks e gluons, nós acrescentarmos um termo, claro que aí é uma teoria não abeliana com simetria S ou 3, mas acrescentarmos um termo desse tipo. Esse termo aqui, que é o termo do axion, e aqui o termo traço de F mínimo. Isso aqui vai ficar claro para a gente quando a gente falar de teorias de Young. Mas esse termo aqui é o termo chamado axiônico. Esse campo aqui é o chamado campo do axion. Esse axion é um campo interessante porque ele é a partir do axion que se tem um candidato à matéria escura. Você acredita que a matéria escura quente possam ser áxions. Então, esses áxions aqui, eles aparecem aqui nesse lagrangiano, e esse termo aqui, claro que na matéria condensada, nesse efeito hídrico, o que está ali não é um áxion, o áxion da matéria escura, mas é um campo que é uma contrapartida da matéria condensada do que seria o áxion na QCD. Então, esse termo aqui, isso aqui está associado ao problema do CP forte, e isso aqui dá para nós uma compreensão do momento de dipolo elétrico do nêutron, que é muito pequeno. Claro, o nêutron ele é composto de quarks, né? Ele tem 2 quarks D, tem um quark U, quark D, quark D. A carga do quark U é mais 2/3, e a carga dos quarks D é menos 1/3, menos 1/3. Então, é como se houvesse, nós temos configurações de probabilidade de ter um dipolo elétrico dentro do nêutron, porque ele é composto. Então, só claro que esses campos são dinâmicos, mas existe em média, o nêutron apresenta uma pequena configuração de campo magnético, de momento de dipolo elétrico. Então, calcular o momento de dipolo elétrico do nêutron não é um problema da QED, mas é um problema da eletrodinâmica quântica, é um problema da QCD. É a configuração de quarks que deixa o nêutron, apesar de ser neutro, ele ter uma estrutura de dipolo elétrico. Ele tem uma constituição de um quark U, 2 quarks D. E aí, para calcular esse momento de dipolo elétrico, eu vi esse termo aqui que permite o cálculo do momento de dipolo elétrico do nêutron. Esse termo é muito importante. Essa aqui é uma discussão muito séria dentro da QCD. Outra coisa importante é a gente perceber que esse termo aqui da eletrodinâmica, não vou nem ficar correndo nisso, senão acabar outro, nem se deveria a hora amanhã, mas só para a gente explorar um pouquinho mais. Por exemplo, esse termo aqui, eu tenho esse campo aqui, tenho o E e tenho o B. Como sabe, quando a gente faz uma transformação de paridade, a gente inverte os eixos espaciais. Então, o φ é um escalar, verdadeiro escalar, mas o A é um vetor. Quando eu faço uma transformação de paridade, o φ vai em φ e o A vai em menos A. Mas é claro, uma transformação de paridade, o x vai em menos x, né? E o operador de gradiente vai em menos o operador de gradiente. Então, por uma transformação de paridade, o E ele é gradiente de φ, o φ não muda, o gradiente, então o E pega um sinal menos. E o VADT, o VDT não muda, o tempo não muda por paridade. Então, o campo por transformação de paridade, o campo elétrico vai em menos E. Mas o campo magnético, ele é rotacional de A. Então, o campo magnético é um pseudo-vetor. Os eixos mudam, mas ele não muda o seu sentido. Então, ele é um pseudo-vetor. O campo elétrico é um vetor, o campo magnético é um pseudo-vetor. Transformações de paridade. Por conjugação de carga,
ela muda o sinal da carga, ela leva carga positiva e carga negativa. Então, se a densidade de carga muda o sinal, o campo elétrico acompanha. Então, por uma conjugação de carga, o campo elétrico vai em menos zero. E o campo magnético é rotacional, depende da corrente. Então, rotacional de B basicamente é o J e o PE dt. Então, transformação de conjugação de carga, a carga muda, ρ muda, então o J muda de sinal, o campo elétrico já mudou de sinal também, então o campo magnético também muda de sinal. Então, apesar do fóton ser neutro, apesar do campo eletromagnético ser neutro, não tem carga, ele muda de sinal com conjugação de carga. O campo de matéria, né, o elétron, ele muda de sinal, porque a carga do elétron, carga vai em menos carga. Mas isso faz com que o campo eletromagnético ele não seja inerte, ou transparente à conjugação de carga. Apesar de só chamar a atenção nisso, o fóton é neutro, o fóton não tem carga. Mas o campo eletromagnético muda de sinal porque ele acompanha as cargas que o geram. Divergência de E é ρ, então o ρ mudou de sinal, a carga mudou. Se eu faço a transformação de conjugação de carga na matéria, eu mudo a carga, passo do elétron para o pósitron, o campo muda de sinal, e aí o campo elétrico mudando de sinal, o campo magnético também muda de sinal, porque o J também muda de sinal. Então, por conjugação de carga, esse termo aqui é par. Esse muda. Então, esse termo aqui é invariante C. Ele é invariante por conjugação de carga. Porém, esse termo aqui, ele muda, ele quebra a simetria de paridade. Se eu fizer uma transformação de paridade, por exemplo, uma transformação de C, os dois mudam. Então não acontece nada. Mas se eu fizer uma transformação de paridade, o E muda, mas o B não. Então, ele vai menos E. Então ele quebra, ele não é invariante de paridade, ele ganha um sinal menos por paridade. Então esse termo aqui, ele viola, ele quebra a simetria CP. O CP é violada. Então esse termo não pode ser um termo eletromagnético. O eletromagnetismo preserva CP. Quais são as interações que violam o CP? A interação fraca viola CP, isso é fundamental. A violação de CP fraca foi descoberta experimentalmente em 64. Foi introduzido no teoria de Saland-Schwarzenberg em 72 por Kobayashi Masawa, e eles, com a violação de paridade CP nas interações fracas, previram que deveria haver uma terceira família de quarks e uma terceira família de elétrons. Então, essa simetria é muito poderosa, ela é uma simetria que fez prever novas partículas. Na QCD, a quebra do CP pode estar vindo desse termo axiônico, então a ideia foi: por que não tentar um termo axiônico na eletrodinâmica? Hoje a gente sabe, a gente tem tantos materiais novos, será que todos os materiais naturais parecem ser invariantes de CP? Quer dizer, o eletromagnetismo, o eletromagnetismo da natureza, ele respeita esse CP. Mas hoje a gente tem tanto desenvolvimento, pergunta: será que eu posso construir um material que viole CP? Então, os isolantes topológicos foram construídos em laboratório. Violam CP. Só depois, bem mais tarde, uns 3, 4 anos depois, é que descobriu-se aquela mina na Tchecoslováquia, né, de um material in natura, de isolantes topológicos in natura, e aí muito perfeito, muito melhor do que os produzidos em laboratório. Então, a gente começa a descobrir agora que o próprio eletromagnetismo, ele começa a revelar facetas que até então a gente não desconfiava. Já tem exemplos de sistemas eletromagnéticos violando CP. Esse aqui é um exemplo desse tipo, esse termo aqui viola CP. Então, a pergunta é: como é que ficam as equações de Maxwell agora em presença desse termo? Fazer rapidamente isso. Assim, agora vocês já estão afiados nisso. Só para a gente ver como é que fica, né, a modificação das equações de Maxwell em função desse campo tipo axiônico, né? Ele não é o áxion da matéria escura, mas é um campo escalar intruso na eletrodinâmica, que pode ser produto, né? Deve ser um campo que está revelando alguma propriedade da distribuição de carga dentro do material da rede cristalina. Quer dizer, esse campo aqui tem uma origem no cristal. Professor, Oi. com a introdução
da massa dos neutrinos no modelo padrão, e está me levando a matriz, a matriz PMNS, Isso. Pode levar a alteração de CP e ainda mais agora com o dia Teton 3. Isso, exatamente. Isso, uma observação aí do Pedro. Pedro, né? Observação do Pedro. Quer dizer, no modelo padrão, a violação de CP não está no setor de neutrino. No modelo padrão, o neutrino é sem massa. No modelo padrão, a violação de CP na interação forte está na massa dos quartos. Está nos quartos. E aí está, na verdade, no acoplamento das correntes carregadas, né? Na corrente carregada dos quartos, na corrente de quartos carregada, se acopla com os bósons vetoriais carregados. Então, nessa corrente aqui, ou menos aqui, com mais menos e menos mais, quer dizer, nesse acoplamento eletrofrágico, em que a corrente dos quartos se acopla com os bósons vetoriais carregados, que nós vamos ver a violação do CP. Agora, o que o Pedro está dizendo é que, além do modelo padrão, a gente sabe que os neutrinos têm massa. Então, se os neutrinos têm massa, isso que acontece porque tem uma matriz chamada Kamigo-Kobayashi-Maskawa, que é uma matriz que tem uma fase. Dessa matriz que sai o parâmetro que revela a violação do CP. Com os neutrinos massivos, agora, nós temos também o análogo de uma matriz CKM do setor de neutrinos. E aí foi o que o Pedro falou. Neutrinos massivos, eles também, no setor de neutrinos massivos, nós vamos encontrar também violação do CP. Então, como a massa do neutrino hoje é uma coisa mais sabida, importante, essas oscilações também foram medidas, né? Esse Teton 3 aí foi medido, foi medido no ano passado, né? Isso. No Gaia Day, né? Isso. Essa medida do Teton 3 reforçou muito essa coisa, né? Dos neutrinos oscilares, o neutrino do teto, do elétron oscila do mil, do elétron oscila do orbital, do mil oscila do orbital. Então, as oscilações de neutrino, elas revelam também, elas fortificam que no setor de neutrinos massivos também não tem violação do CP. Essa é uma questão muito atual. Vamos lá. Então, tem origem na estrutura do cristal. Então, é um campo que está parametrizando alguma propriedade do cristal. E ele se acopla com os campos eletromagnéticos. Então, vamos fazer aquele esqueminha. Vamos fazer a variação. Vamos fazer a variação em relação ao campo φ. Depois eu deixo como tarefa o campo A. Vamos fazer a variação em relação ao campo φ. Princípio variacional. Então, eu tenho esse lagrangiano. A pergunta é, quem serão as equações de Maxwell agora? Então, vamos lá. Variando em relação a φ. O B não depende de φ. O E depende de φ. Então, variando em relação a φ, variação no quadrado vai ser, então, delta L vai ser 2 alfa sobre C2 é escalar. Variação do E. Depois a gente explica a variação do E. Aqui não tem φ. Mais beta, teta, variação do E, escalar. Quem é meu E? É menos gradiente de φ, menos dAdt. Então, meu delta E, se eu estou fazendo só variação de φ agora, estou mantendo o A constante para efeito da primeira equação de movimento, a equação de movimento para φ, eu não vario o A. Então, a variação do E, delta E, nada mais é do que menos gradiente do delta φ. Delta é menos gradiente do delta φ. Então vai ficar menos gradiente do delta φ. Olha aí, vamos ver a gente de essa ainda. E aqui também é a mesma coisa, menos gradiente do delta φ. Então, para tirar a equação de campo, o que nós precisamos? Integrar por partes para liberar o delta φ. Eu preciso tirar esse delta, limpar esse delta φ. A única chance que eu tenho de trazer essa divergência, esse aqui é I DI do delta φ. Esse DI vai batendo aí, vai produzir uma divergência. Então, quando eu integrar por partes, esse termo aqui, vai produzir para nós 2 alfa sobre C2 divergente de E vezes delta φ. E esse termo aqui, mesma coisa, eu vou ter que integrar por partes, limpar isso aqui.
Então, esse gradiente, só que agora esse gradiente ele não vai bater só no B, só vai bater no produto. Então, eu vou ter mais, e aqui tinha um sinal menos, então mais vai ficar mais beta divergente de θB. Esse delta aqui. Atua nesse contexto. Quando integrar por partes, agora vai ter que atuar em tudo que multiplica o E. Multiplica o φ, delta φ. Então, esse gradiente vai ter que atuar em todo o resto. Beta é constante, tudo bem, sai, mas esses dois caras ficam dentro. Então, a equação de Maxwell que vai sair daí, que vai substituir a equação de Gauss, né? No campo elétrico. Vai ser para nós duplicar a coluna. 2 alfa sobre C2, divergente de E. Mais beta. Divergente. Claro, se tiver uma densidade de carga, isso aqui vai ser ρ sobre epsilon zero, porque eu não botei as cargas, né? Estava fazendo campo livre. Vou acrescentar o termo de carga, se a gente quiser trabalhar no campo livre. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos multiplicar isso aqui por C2 e dividir por 2 alfa. Então, isso tudo aqui vai me dar divergência de E. Então, isso aqui vai C2, beta sobre ela, tudo que vai ser um parâmetro novo, vamos chamar isso de um parâmetro, sei lá, isso tudo que vai ser um novo parâmetro, vou chamar de psi. O importante é isso aqui. Aqui é a divergência de θB. Se eu tiver em presença de carga, isso aqui é ρ sobre epsilon zero. Então, vamos ter aqui divergência de E. E aí, vamos botar vamos abrir esse termo mais psi. A divergência do gradiente vezes o vetor é o gradiente do escalar. Escalar do vetor mais escalar divergência do vetor. Se eu estiver trabalhando com a eletrodinâmica onde não há monopolo magnético, esse termo aqui é zero. Se não houver monopolo magnético, divergência de B igual a zero. Então, a equação é essa aqui, divergência de E. Então, o campo axiônico ele dá uma contribuição interessante, porque, num caso eletrostático, eu tenho uma contribuição do B aqui. Então, o campo B agora ele aparece na equação de E. Não é no regime independente do tempo, mesmo no regime estático, no princípio, eu teria isso aqui. Se eu tiver monopolo magnético, então tem isso aqui. Isso aqui é como mudou a equação de Gauss. Claro que as outras duas equações são estruturais. Rotacional de E continua sendo menos do BDT. E, se a gente não colocar monopolo magnético, divergência de B igual a zero. Então, desde não esteja estendendo ao mínimo a eletrodinâmica de Mach, porque eu estou colocando uma monopolo magnético. Então, tem essas duas equações. Tem essa equação aqui. Tiramos isso aqui. Vamos tirar isso aqui. E, claro, agora tem que tirar a equação de Ampère-Maxwell. Para tirar Ampère-Maxwell, é só fazer o ΔL variando o A. Só vou indicar, quem quiser terminar, termina. ΔL agora variando o A. Equação de movimento do campo, equação de campo magnético. Então, se eu for variar o A, claro, o E depende do A. Então, isso aqui vai ficar 2 alfa sobre C2 é escalar ΔE, porque o E tem um PADT dentro. Agora, esse termo aqui depende puramente do A, menos 2 alfa B escalar ΔB. E esse termo aqui, mais beta
delta B. Quando eu faço uma variação B, B é rotacional de A. B é rotacional de A. Então a variação do B é rotacional de delta A. Então, e o E, delta E, é menos gradiente de φ, menos TA dT. Então, menos dT do delta A. Então, isso vai dar para nós menos 2α sobre C2 é escalar ddt do delta A. Então, a integração por partes aqui vai me dar a corrente de deslocamento, a ddt do E. Depois, esse termo aqui vai ficar menos 2αd escalar rotacional do delta A. E esse termo aqui é a mesma coisa, mais beta, escalar rotacional do delta A. Oi, Fábio. Vai ter um beta teta B escalar com delta E. Obrigado. Tem dois termos, né? Toda razão. Vou pôr muito precisa. Vou botar onde eu vou colocar. Fazer o cara. Colocar, não parece. O jeito que a Cláudia nos colocou, claro. Ué, também Maria, só foi eu gritando na cadeira. Por esse termo, beta, delta E. Obrigado, Cláudia. Escalar V, mais beta, E, escalar delta V. Tá certo. Delta E está aqui, então vai ficar menos beta, ddt e delta A, escalar B, e mais beta, E, escalar rotacional delta B. Vou fazer isso aqui rapidamente. Então, esse termo aqui eu posso transformar, vai fatorar o delta, e esse termo vai ficar 2α sobre C2 ddt, integrei por partes, né? Aí trocou o sinal. Delta A. Já estou fatorando o delta A. Então, escalar delta A, então, delta A. Esse termo aqui ele é BI, epsilon I, JK, dj delta AK. Estou cobrando por partes agora. Se eu integrar por partes, eu vou botar o J para cá. Vai ficar menos dj di. Isso aqui não tem teta não. Tá? Sai para cá. Então esse termo agora, para produzir aqui, ó, esse termo aqui vou trocar o J com I aqui. E aí aqui fica mais. Então ele produzimos aqui, ó, uma componente K. Essa aqui é a rotacional de B, componente K, escalar delta A. Então, já fatorei o delta A. Esse termo aqui vai dar para nós, vai ficar mais 2α, 2α, rotacional de B. Só. Esse termo aqui, é rotacional de B igual a dE/dt. Já dando o sinal contrário. Aqui quando eu integrei por partes, ficou positivo. Esse termo aqui, ele é menos B. O sinal menos é menos B2, tá certo? Então aqui produziu esse sinal menos. Aí aqui o B é rotacional de A. Esse termo aqui é positivo, tá certo? Não tem que só refazer isso aqui. Isso aqui é BI, menos BI, epsilon I J K, delta K. Eu integrei por parte. Trouxe esse J para cá. Mais dj di. Certo. Aí que eu troquei J com I.